Sejam todos bem-vindos a este encontro do coletivo Porto Alegre Inquieta, para o lançamento da Carta 2050. Que bom que você está conosco. Neste momento, gostaria de chamar Mark Deitos, diretor do campus IMED Porto Alegre, que gentilmente cedeu esse espaço e apoiou o nosso evento. Obrigado. Uma boníssima tarde a todos e a todas que nos acompanham. Em primeiro lugar, é uma honra receber o lançamento da Carta 2050 em nosso auditório da IMED no campus Porto Alegre. Registro aqui que após 6 meses desse auditório fechado, ele também marca a reabertura. Foi no dia 16 de março desse ano, de 2020, que fechamos a IMED. E hoje é a primeira vez que nos preparamos. Nos preparamos para 2050. Os cidadãos unidos são perenes na sociedade. Assim como a iniciativa privada é perene. As famílias são perenes e o projeto político precisa ser perene e de longo prazo. A Carta 2050 tem esse objetivo principal: movimentar os cidadãos, a iniciativa privada, as instituições de ensino superior, instituições de ensino em geral, como motores do poder público nos próximos 30 anos. A IMED apoia essa iniciativa, assim como o Fórum das Instituições de Ensino Superior de Porto Alegre, e é com muita alegria que esperamos aqui 30 anos rever esse vídeo de reabertura da pandemia e de um projeto de futuro de longo prazo para a nossa cidade. Muito obrigado, sucesso aos próximos 30 anos para a nossa cidade. Agradecemos o apoio da IMED e da Eixo, patrocinadora, para que essa transmissão fosse possível. Eu sou Mônica Riffel, Relações Públicas, diretora da Casa de Assessoria e Desenvolvimento Humano e founder do Maturilab. Também sou articuladora do SPIN Capital Humano, um dos grupos que compõem o coletivo Põe Inquieta, que é um movimento que se organiza de forma voluntária, ativa e colaborativa na cidade, visando a transformação local. Nosso coletivo foi formado em 2018 e tem como propósito articular pessoas, recursos, iniciativas locais e, através da cocriação para a transformação de Porto Alegre, numa cidade mais inclusiva, criativa e sustentável. Empatia, visão sistêmica, ética, senso prático, respeito à natureza, inovação, corresponsabilidade, coexistência e interdependência são nossos valores. E partindo desses princípios, hoje, dia 17 de setembro de 2020, realizamos o lançamento da Carta 2050, cujo objetivo é chamar ao diálogo cidadãos de Porto Alegre, candidatos à prefeitura, ao legislativo e partidos políticos para a construção conjunta de um projeto sustentável para os próximos 30 anos. E gostaria de convidar os articuladores do Põe Inquieta, no projeto de Cultura Cidadã, em parceria com a Universidade de Antioquia de Medellín, Adriane Ferrarini, assistente social, doutora em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Unicinos, e Cleiton Chiarel, cientista político e diretor do INSP, Instituto Solé de Pesquisa e Educação, para nos contarem a respeito dos norteadores da Carta 2050. Assim como o Mark, que me antecedeu, quero falar da imensa alegria e emoção de estar aqui hoje, representando, né, o coletivo Põe Inquieta, compartilhando este palco e compartilhando essa tela com inquietas e inquietos, com parceiros que contribuíram, que construíram, que debateram com a gente um projeto de cidade, um sonho de cidade, um sonho de uma Porto Alegre
próspera, inclusiva, com políticas, serviços funcionando para todas as regiões. Mas, assim, a partir do dia de hoje, eu tenho certeza que para todos nós isso deixa de ser um sonho e isso passa a ser uma realidade possível. Isso passa a ser um futuro possível, por uma razão muito simples, porque depende só de nós. Todas as cidades e países que fizeram grandes transformações, eles tinham uma sociedade ativa, eles tinham uma sociedade que arregaçou as mangas. E quando a gente fala de sociedade, quando a gente fala de Porto Alegre, quando a gente fala de nós estamos falando de uma sociedade altamente mobilizada por milhares de organizações, de coletivos, de empreendimentos, nas periferias, no centro, com as diversas causas, com os diversos modos de pensar. A gente está falando também de uma Porto Alegre que mostrou toda a força da sua solidariedade durante esse período de pandemia e que teceu uma rede tão forte que está viva e que precisa ser muito honrada em meio a toda essa dor desse período que nós vivemos hoje. A gente está falando também de uma Porto Alegre que tem história, que tem referência, que tem cultura de participação e de inovação pública, que é uma referência realmente para o mundo também, através de uma série de feitos. E toda essa energia segue circulando na cidade. Mas, além de uma sociedade ativa, tem outro elemento importante para a transformação de uma cidade, que é ter um propósito comum. E essa carta, ela é um convite para que tenhamos um propósito comum. Ela é um ponto de partida. A carta, ela propõe um plano, ela propõe a urgência de um plano de longo prazo, né, para a cidade, que possa ultrapassar esse modelo mental de 4 anos, que seja realmente um plano de cidade, não de governo. Quando a gente fala o ano 2050, ele é ilustrativo para nos, né, criar um futuro, criar um horizonte maior, para a gente poder realmente pensar a longo prazo e criar novas possibilidades. Mas este plano, ele também precisa ser participativo, porque a cidade precisa começar, né, realmente a ser de todos e para todos. A gente sabe que esse é um processo longo, mas a nossa inspiração em Medellín, na Colômbia, que fez a sua transformação em 20 anos, nos anima. Em Medellín, eles realmente fizeram um processo muito interessante de fortalecimento de vínculos entre as regiões da cidade e entre os vários atores e segmentos sociais. E esses vínculos e articulações foram fundamentais para criar realmente as condições de que o projeto de longo prazo estivesse se perpetuando desde então. Bom, nós sabemos da importância dessas articulações, dessa diversidade de atores, e que isso é imprescindível, mas sabemos também que isso é um grande desafio. E é por isso que nós, o Coletivo Põe Inquieta, estamos com essa energia enorme aqui hoje, porque nós temos, há 2 anos, provado dessa diversidade. Essa diversidade do nosso coletivo, ela é ainda menor do que nós gostaríamos, mas ela é suficiente para a gente ter realmente experimentado e vivido o quanto a gente voa, quando a gente é capaz de integrar diferentes saberes, diferentes experiências, visões de mundo, diferentes tempos. O tempo do gestor público, o tempo do movimento social, da academia, do empresário, né? Então, a gente viu o quanto realmente a gente conseguiu, a partir daí, criar tantas ações que nós não conseguiríamos fazer sozinhos. Foram, então, mais de 500 rodas de conversa, com cerca de 3.000 pessoas, né, interagindo, e que realmente hoje nos dá uma certeza da gente estar aqui, entendendo que é o momento em que nós podemos nos juntar numa ação coletiva muito maior, que não tenha uma bandeira única, que não tenha uma só cor, que não tenha uma só causa e que pode criar um futuro grandioso para Porto Alegre. Obrigada. Bom, boa noite.
Muito me orgulho estar aqui nesse dia tão especial na curta, mas exitosa trajetória do coletivo Põe Quieta. Humildemente, busco representar aqui a voz de milhares de pessoas engajadas que encontraram no voluntariado uma forma de se conectarem com os moradores de Porto Alegre na busca por uma cidade mais justa e equânime. Lembro que a carta é uma formalidade, um símbolo de comprometimento e respeito ao que a cidade tem de mais valoroso, seu povo. O que esperamos de todos aqueles que venham a ser escolhidos democraticamente como os novos representantes de nossa cidade é uma nova ótica de cultura cidadã, que preza pela inclusão através de uma escuta ativa e sensível de seus habitantes, da convergência, do direcionamento propositivo de políticas públicas e que estas decisões sejam sempre embasadas na utilização de dados científicos. A cultura cidadã consiste em seguir regras, celebrar e cumprir acordos, gerar e reproduzir confiança, permitindo que os cidadãos possam equilibrar as expectativas públicas e privadas na busca de estabelecer regras sociais que sejam transparentes e racionais. Sabemos que este é um processo de longo prazo, com perseverança e a participação contínua de vários atores de nossa cidade, dos representantes de coletivos e organizações comunitárias, de organizações sociais, empresas e universidades. As soluções aparecerão pouco a pouco, dia após dia. Dizem que para tudo tem um começo, mas nós queremos chamar a todos para este recomeço, sob a perspectiva de que planos de longo prazo são como grandes escadas que são construídas degrau por degrau. Dentro do Põe Quieta, chamamos essas pequenas conquistas de nanoacabativas. Temos esperança de que, unidos, possamos contribuir para o desenvolvimento socioeconômico e emancipatório dos cidadãos, sobretudo os que habitam regiões periféricas de nossa cidade, possibilitando alcançarmos um modelo de cidade que seja capaz de reter e atrair novos talentos. Como dizem os nossos irmãos paisa de Medellín, para trás, nem para dar impulso. Obrigada, Adriane. Obrigada, Cleiton. No final dos anos 80, Medellín, a segunda maior cidade da Colômbia, com 3.700.000 habitantes, foi considerada a cidade mais violenta do mundo. Por causa da guerra entre os cartéis de droga, ao longo de pouco mais de 20 anos, numa grande aliança e trabalho entre a comunidade, as universidades e o poder público, Medellín se transformou numa das capitais mais inovadoras e mais seguras do mundo. Medellín se divide em 6 zonas. Estas zonas se dividem em comunas, num total de 16 comunas. Agora assistiremos ao vídeo de uma das líderes de Medellín, da Comuna 1, Lina Maritza Sepúlveda Herrera, líder da Comuna São Domingos de Medellín, a região mais antiga e uma das mais populosas da cidade, que reúne uma área com 20 bairros. Hola, buen día para todos. Un saludo desde Medellín, Colombia. Mi nombre es Lina Sepúlveda, líder de la colectividad Viva la Uno Tour, un grupo de jóvenes de la ciudad de Medellín que nos dedicamos al cuidado del medio ambiente y a promover un estilo de vida saludable a partir de actividades deportivas y ecoturísticas. La Porto Alegre que soñamos. Es una Porto Alegre donde su comunidad sea la protagonista en el desarrollo de un proyecto que pueda perdurar en el tiempo, que no dependa del periodo de gobierno, donde uno de sus principales ejes de desarrollo sean la salud, la educación y un modelo de economía solidaria. Motivar a la comunidad de Puerto Alegre a participar en los diferentes procesos desde su conocimiento o experiencia. El desarrollo principal de estos procesos deben ir enfocados a mejorar la calidad de vida, a mitigar las necesidades básicas de la comunidad y al cumplimiento de los derechos humanos. Así podríamos tener una Porto Alegre más equitativa, más igual, más solidaria, con una mejor calidad de vida en el tiempo. Muchas gracias. Assistiremos agora o vídeo de Murilo Cavalcante,
secretário de Segurança Urbana de Recife, que, inspirado pela transformação de Medellín, idealizou o Compaz, Centro Comunitário da Paz de Recife, em Pernambuco, que em 2019 foi escolhido como o melhor projeto de combate à desigualdade social do país, concedido pela Oxfam e programa Cidades Sustentáveis. O Compaz é um equipamento que oferece serviços de cultura, cidadania e assistência gratuitos para populações dos bairros periféricos da cidade, popularmente conhecidos como fábricas de cidadania. As duas unidades, em 2019, atenderam mais de 30 mil usuários com a premissa do fortalecimento comunitário no combate à violência. Alô pessoal de Porto Alegre, aqui quem fala é Murilo Cavalcante. Atualmente eu sou secretário de Segurança Urbana da cidade do Recife e responsável por um projeto inovador aqui que tem chamado a atenção do Brasil inteiro, chamado Compaz. Mas eu não queria falar hoje do Compaz, eu queria falar de um projeto muito importante que está acontecendo em Porto Alegre. Eu diria até um movimento muito forte de deixar o planejamento, de pensar a cidade para a cidade de hoje, a cidade do médio prazo e a cidade do longo prazo. Esse projeto conta com o meu apoio. Medellín, na Colômbia, fez isso lá atrás. Medellín hoje é uma cidade que é referência para a América Latina e talvez para o mundo. Reduziu a desigualdade, reduziu a violência, melhorou os índices educacionais. E a gente pode, se Medellín pôde, nós também podemos fazer isso aqui no Brasil também. Em Porto Alegre, em Salvador, em Fortaleza, em Recife. Aqui demos um grande passo já, no momento que você faz um equipamento como o Compaz, que reduz a distância dessa cidade formal da cidade periférica, você está gerando oportunidade, está pensando na cidade do futuro. Então, conta com o meu apoio esse projeto de planejamento da cidade de longo prazo, de Porto Alegre para 2050, e conta com a simpatia daquelas pessoas de responsabilidade que querem quebrar definitivamente com o improviso na gestão pública. Alô, pessoal. Após assistir a esses vídeos enviados de Recife e Medellín, que nos inspiram e nos fazem perceber as possibilidades da nossa cidade, a seguir assistiremos depoimentos de cidadãos porto-alegrenses que, fruto da necessidade nas suas comunidades ou no momento pelo qual perceberam que a nossa capital está enfrentando, estão fazendo acontecer. A primeira a nos falar sobre a sua experiência de transformação social será a Mãe Bia, que nos deu a honra de estar presencialmente conosco no dia de hoje. A Mãe Bia é educadora popular, coordenadora da Rede Integrada da Criança e do Adolescente, região Ilhas, delegada da 17ª Região do Orçamento Participativo e presidenta da Afrosol. Seja bem-vinda, Mãe Bia, com você a palavra. Axé a todos e todas. A Afrosol é uma associação que fica na região das ilhas, ela sem fins lucrativos, e visa, então, a gente buscar o reconhecimento, o respeito do povo negro, com suas crenças, suas agilidades, bem como o fortalecimento das políticas públicas para toda a população da região das ilhas. Por nós termos dificuldades e não termos condições de construir um espaço físico, nos juntamos inúmeras regiões com as mesmas, inúmeras entidades com as mesmas necessidades e fomos em busca de um parceiro para construir um projeto. E o nosso parceiro chama-se Instituto Camélia. O projeto Sol das Ilhas se propõe a ser um espaço multicultural e sustentável, administrado pela comunidade, com foco em empreendedorismo, na base comunitária, geração de trabalho e renda, turismo, oficinas de aperfeiçoamento profissional e, sobretudo, um ponto de integração de troca de saberes locais e que tenha sustentabilidade. Esta proposta de vida articulada que estamos construindo aproveita das experiências locais, movimentação comunitária, para um espaço físico que seja referência identitária para a comunidade
Esperamos que ele seja um modelo que sirva de inspiração para outros bairros da nossa cidade que enfrentam os mesmos problemas que nós. O projeto Sol das Ilhas, para além da construção do espaço, haverá a realização de uma pesquisa que vai fortalecer leituras locais, levantar outras perspectivas de anseios da comunidade, que serão inseridas nas ações que o Sol das Ilhas irá organizar. O princípio da pesquisa será o uso de metodologia participativa, onde os pesquisadores serão a própria comunidade. O que vimos sobre Compar no Recife e, sobretudo, o que tem ocorrido em Medellín, reforça o nosso propósito em torno do Sol das Ilhas, que é seguir trabalhando juntos dos moradores, decidindo juntos o que é importante e o que precisa ser feito na nossa comunidade. A importância de sermos conscientes dos nossos deveres em nossas demandas de forma objetiva. Facilita a adoção das políticas públicas, pois a comunidade unida, fortalecida e empoderada tem mais chance de realizar os seus sonhos, né? E quero dizer para vocês que o nosso projeto já tem o apoio da Secretaria do Trabalho e Assistência Social, através da FEAEI. Bom, com isso também quero fazer um pedido aqui. Convido a todos os empresários da nossa capital, Porto Alegre, para que nos ajudem a realizar este sonho. Transformar a cidade, aos poucos, respeitando e entendendo o que seus moradores precisam, é o sonho que queremos compartilhar. E esperamos que os futuros gestores da nossa cidade também o façam. Muito obrigada. Obrigada, mãe Bia. Agora, após esse lindo depoimento, intenso, eu diria, da mãe Bia, vamos ouvir o Gabriel Goldmeyer, outro porto-alegrense que anda fazendo bonito com seus outros parceiros da OSC que fundou, a Mistura Aí. O Gabriel é licenciado em Matemática e Filosofia, mestre em Filosofia Política e doutor em Filosofia e Educação. A OSC Mistura Aí desenvolve projetos de impacto social, em especial na construção de redes entre diferentes grupos da sociedade civil e entre o primeiro, segundo e terceiro setores. E ele também está aqui, presencialmente, com a gente. Então, muito obrigada, Gabriel, por estar aqui conosco. Galera, fazer de conta que tem um povo aqui, tem vários amigos. Tá o Léo ali do lado, que daqui a pouco vai passar um videozinho. Acho que enquanto eu estiver falando, é meio estranho, porque vai ter um vídeo na tela em algum lugar que vai estar... a gente fica meio atrapalhado. Mas, pessoal, em primeiro lugar, boa tarde para todo mundo, quem está aqui, quem está ali. Eu venho para falar muito rapidamente, então eu acho que eu fiz uma colinha aqui sobre 3 pontos. Primeiro, contar, a Mônica já falou um pouco sobre a missão da Mistura Aí, que é essa missão de aproximar grupos sociais que normalmente não interagem, né? A gente pensa muito assim na questão de uma classe média que às vezes pouco conversa com a periferia e vice-versa, mas teria tantos outros grupos que a gente poderia imaginar nessa difícil missão que a gente se colocou de tentar conectar. Nesse sentido, a gente meio que naturalmente se aproximou do Põe Quieta, que foi um espaço onde eu aproveitei demais. Hoje está o César ali do lado também, no cantinho, e tantos outros amigos aqui. Eu por muito tempo participei de muitas dessas rodas de conversa, estava calculando, Adri, das 500, olha, várias eu tive. Mas depois de um tempo eu também tive que me afastar para me concentrar um pouco mais na Mistura Aí. Mas eu também quero falar um pouco sobre a Põe Quieta, que foi realmente um momento bem significativo na minha vida. Eu acho que um pouco desse vídeo que, eu não sei, Léo, já está passando aí, tá? Então agora vocês estão só ouvindo minha voz aqui. Enfim, então esse vídeo ele mostra um pouco do que a Mistura Aí
fez e está fazendo a partir do que aprendeu também com a Poa Inquieta e com toda essa filosofia. E, curiosamente, isso se aproxima muito de coisas que eu já estudei. Eu fiz um doutorado em Educação para a Cidadania e um dos pontos que sempre mais me chamou a atenção nas leituras que eu tive é da importância da gente criar esses espaços de conexão. E essas rodas de conversa, depois de descobrir Medellín, descobrir o Santiago, que vai aparecer aí nesse vídeo, se é que já não apareceu, essas fotos que estão aí, são fotos de um evento que a gente fez uma vez na rua, que é uma coisa que o Santiago sempre enalteceu, de Medellín, e muita gente da comunidade, muita gente da classe média, pessoal da Poa Inquieta, e no fim tudo acabou num samba, né, Cleiton? Lembra disso? Lembra mais ou menos, né? Esqueceu já. Eu não lembro, não. A gente não esquece de samba nunca, né? Enfim, então a gente realmente aprendeu muito com o Santiago, que é dessas figuras que a gente tem a sorte, às vezes, de cruzar e pôde levá-la na Planetário, onde fica a sede da nossa instituição. E só para finalizar, eu queria chamar a atenção de um ponto que eu acho que a Poa Inquieta faz faz muito bem, que é uma tentativa de lidar e de aproximar diferentes atores da sociedade civil, seja ela organizada ou desorganizada. Eu tenho pensado muito nisso. Então tem o primeiro setor, o setor público, o setor privado, esse terceiro setor, que a gente chama das organizações da sociedade civil, mas também tem quase um quarto setor, que é o pessoal as pessoas da sociedade civil que não são organizadas, e a Poa Inquieta consegue dar voz, e eu acho que isso é bem importante. Eu tenho pensado, a gente está agora entrando num projeto, para atender pessoas em situação de rua, e nós somos uma organização da sociedade civil, ou seja, nós somos organizados, nós mistura aí, mas através desse projeto a gente também vai trazer muita gente da sociedade civil que não necessariamente participa de algum projeto organizado, e eu acho que isso também é bem importante. A gente poderia falar horas sobre isso, mas eu só quero jogar essa provocação, e eu acho que essas rodas de conversa, elas aproximam muito dessas pessoas, para depois elas irem para as ações, daí viram os GTs, as diferentes instituições que a Poa Inquieta e outros tantos grupos organizam. E dizer que, é um prazer estar de volta com vocês aqui, estamos juntos, e então deixar um abraço para todo mundo aí, e dizer vida longa tanto a Poa Inquieta, pelo menos mais 30 anos, né, que essa carta está anunciando, e eu acho que é isso, eu acho que essa ideia da carta tocar num projeto de longo prazo também toca muito na gente criar instituições que estão para além dos governos, né? E, enfim, a gente também se propõe um pouco a isso. Então, um abração para todo mundo. Legal. Obrigada, Gabriel. Como vocês perceberam, Gabriel e mãe Bia fazem parte daquele grupo de porto-alegrenses, entre tantos que hoje nos assistem, que fazem acontecer. Perceberam que havia algo a ser feito, necessidades, desigualdades, pessoas excluídas, e junto com outros como eles, estão fazendo pelos porto-alegrenses. Nós, do Poa Inquieta, sabemos que união, trabalho em rede e compartilhamento são palavras-chave para a transformação. Eles são exemplo disso. Pois agora assistiremos por vídeo a fala do professor Luiz Antônio Lindau, PhD em Transportes, diretor do Programa de Cidades do WRI Brasil, onde lidera uma equipe de profissionais que trabalha para implementação no Brasil e pelo mundo de projetos construídos dentro do âmbito da Estratégia Global do WRI, Centro para Cidades Sustentáveis. A WRI Brasil é um instituto de pesquisa que transforma ideias em ações para promover a proteção do meio ambiente, oportunidades econômicas e bem-estar humano. Atua no desenvolvimento de estudos e implementação de soluções sustentáveis em clima, florestas e cidades. A nossa experiência trabalhando em cidades de diferentes latitudes e culturas revela que são vários aí os ingredientes necessários para que uma transformação urbana tenha de fato sucesso. Não basta apenas ter lideranças e equipes preparadas tanto no setor público e privado para conduzir um projeto.
Mais importante que isso é ter um plano que transcenda determinadas gestões, né? Nós não podemos ficar atrelado ao período político e imaginar que um projeto instalado aí num período de 4 anos vá poder alcançar sem continuidade o sucesso. Então essa implantação precisa do reconhecimento público e mais que tudo então precisa de uma construção coletiva, né, que faça justo essa continuidade. Essa é a grande importância da Carta 2050, né, que coloca o eixo central de participação cidadã na construção de um plano que transcenda gestões e que contribua então para uma Porto Alegre mais sustentável. A seguir, vamos assistir ao depoimento do Luiz Humberto de Melo Vilvoc, assessor da Superintendência de Inovação e Desenvolvimento do Tecnopuc, da PUC-RS. Esse nosso inquieto, há 6 meses, foi um dos criadores do movimento Brothers in Arms, voluntários, contra o Covid-19, constituído por mulheres e homens imbuídos do sentimento de ajudar a sociedade gaúcha neste momento tão delicado. Com a missão de dar suporte às equipes de saúde, complementarmente ao poder público, facilitando a identificação de necessidades de equipamento para as emergências e a entrega de doações. Fala-se tanto em inovação atualmente como uma forma de competir e prosperar em um mundo cada vez mais exigente e desafiador. Mas não é essa inovação somente restrita a novas tecnologias, equipamentos e sistemas, mas sim a inovação que todo mundo está perseguindo hoje é a inovação social territorial, aquela que emerge do resgate autêntico e abrangente do conceito de cidadania para todos. Observando casos exitosos em outros países e cidades, como por exemplo Medellín, no qual tive a oportunidade de conhecer em loco, percebe-se que tudo começa por ações e políticas de participação social, onde todos são convidados a fazer parte da construção de um viver em comunidade, o que pode ser ilustrado através das chamadas rodas de conversa. Dessa forma, o diálogo permanente e a educação para a cidadania são os motores para transformar conhecimento em desenvolvimento, no qual pessoas, tecnologias, trabalho colaborativo, criatividade e atitude empreendedora vão pouco a pouco mudando a fisionomia de uma cidade, transformando em um verdadeiro ecossistema urbano, rural e inovador, e que, inclusive, seja capaz de atrair novos talentos, mais recursos fundamentais para o progresso do território de uma forma plural, abrangente e de forte inclusão social. Com essa pandemia, que vem afetando a todos nós no planeta, acreditamos que esse seja o time ideal para impulsionar tamanha façanha, assim como fizeram outras civilizações outrora, diante de momentos críticos para a sua gente ao longo da história, né? Então, todavia, esse verdadeiro pacto cidadão, ele não nasce pronto. Ele não também é importado facilmente de outras civilizações. Ele exige uma construção permanente, um sentido de propósito, de energia, tanto no curto, no médio, como no longo prazo, através de uma grande concertação pública, visando o desenvolvimento de ações e políticas de impacto, com repercussão no presente e transformações profundas no futuro, tangíveis para cada cidadão em todo o seu território. Portanto, indo muito além de uma gestão ou de uma visão isolada de um determinado grupo majoritário. Assim é que nós, através dessa singela carta, mas de forte e grande conteúdo estratégico no seu manifesto, oferece uma contribuição objetiva e concreta rumo a essa grande visão de futuro para todos nós. Sendo assim, nós desejamos uma boa e atenta leitura e uma profunda absorção do seu conteúdo. Os senhores estão pensando em novas ações políticas na nova gestão pública que se avizinha logo adiante. Obrigado e boa leitura. Fala-se.
Agora assistiremos à fala do professor Jorge Aldi, superintendente de Inovação e Desenvolvimento da PUC-RS e membro do Comitê Estratégico da Aliança para a Inovação do Pacto Alegre. Gostaria de manifestar meu total apoio à Carta POA 2050 do coletivo Porto Alegre Inquieta. Coletivo que eu faço parte, com muito orgulho, com muito engajamento, por acreditar nessa causa, por acreditar numa causa que sonha em construir uma Porto Alegre dos nossos sonhos, né? E isso é um desafio social, é um desafio de construirmos juntos um futuro melhor para a nossa cidade. É um desafio de resistência, de colaboração, de engajamento, né? De que nós possamos unidos superar nossas divergências e construir algo legal para todos nós, algo que leva tempo. Nós estamos falando de 15, de 20 anos, isso perpassa gerações, isso perpassa pessoas, isso perpassa governos, isso perpassa cada um de nós. Estamos todos inspirados na nossa própria trajetória, nas nossas experiências, na nossa rica diversidade e em modelos também que nos inspiram, como o modelo de Barcelona, modelo de Medellín, aqui na América Latina, que é uma referência para todos nós. A proposta é trabalharmos juntos para construir um futuro melhor para a nossa gente, para todos nós. É ter coragem para mudar e construirmos um novo futuro, poderoso, uma visão transformadora, criativa, inclusiva. Vamos fazer essa viagem juntos e construir a Porto Alegre que sonhamos. Gostaria de manifestar... Queremos agradecer mais uma vez o patrocínio da Eixo, que possibilitou essa transmissão hoje desse evento aqui. Obrigada, professor Jorge Aldi. Agora, antes de finalmente tomar conhecimento da nossa Carta 2050, vamos assistir ao vídeo de Mark Deitos, diretor do Campus IMED de Porto Alegre, casa que nos acolhe nesta noite e presidente do Fórum das Instituições de Ensino Superior do Rio Grande do Sul. A Carta POA 2050, dedicada à construção de uma cidade inclusiva, humana e sustentável. É um projeto de longo prazo para a cidade de Porto Alegre, que une as vozes dos cidadãos, o conhecimento e a técnica das instituições de ensino superior e a mobilização da iniciativa privada como motores do poder público. Conheçam mais sobre o coletivo POA Inquieta em poainquieta.com.br. Lá você encontra os 27 grupos do Porto Alegre Inquieta, incluindo temas como saúde, gastronomia, música, diversidade e inovação social, segurança, turismo, mobilidade, negócios e muitos outros. Todos estão abertos à participação no site. Acompanhe o lançamento, faça parte do POA Inquieta e se engaje em um projeto de longo prazo para a nossa cidade. Muito obrigado. A carta... Inspirados pelos exemplos de cultura cidadã, vindos de Recife e Medellín, e por tudo que a sociedade civil já vem se mostrando capaz de transformar na cidade de Porto Alegre, nós do coletivo POA Inquieta acreditamos que é possível irmos além. E por isso estamos lançando hoje a Carta 2050, que a Adriane e o Cleiton farão a leitura a seguir. Carta POA 2050. Nós, cidadãos de Porto Alegre, articulados através do coletivo Porto Alegre Inquieta, que se dedica à construção de uma cidade mais inclusiva, humana e sustentável, nos dirigimos aos candidatos a cargos de prefeito, vereador e seus partidos políticos para apresentarmos o projeto de cidade que queremos. Propomos a construção de um processo participativo de planejamento de longo prazo para Porto Alegre, com as condições necessárias para a resolução de complexos e antigos problemas e para a construção de uma cidade inclusiva e próspera. Nossa proposta parte da constatação de falência do modelo mental de 4 anos, em que cada gestão inicia quase do zero e se preocupa em entregar resultados em um governo,
tempo insuficiente para um projeto de cidade que leve às transformações necessárias. A busca pela eleição ou reeleição do governante ou partido se coloca como finalidade última, em torno da qual os resultados são produzidos e disseminados, muitas vezes impedindo que boas políticas se consolidem. Reconhecemos não se tratar de um problema singular de Porto Alegre, nem de governos específicos, mas estamos inquietos com os problemas que assolam a cidade por décadas. Este modelo mental tem causado a descontinuidade de programas e políticas, a retração da participação cidadã, a ausência de planejamento estratégico e de gestão de longo prazo e a redução da qualidade dos serviços públicos essenciais. As comunidades periféricas são as mais atingidas pelas consequências desses problemas, sofrendo com as condições de saúde, educação, mobilidade urbana, infraestrutura e outras que ampliam as desigualdades. O que propomos é um modelo de gestão que valorize ainda mais as instâncias de participação na relação entre governo e sociedade. Para tanto, é necessário que o saber dos cidadãos de todos os segmentos da sociedade seja somado à expertise técnica, formando uma inteligência coletiva, capaz de propor soluções inovadoras e efetivas para além dos 4 anos da gestão municipal. Esperamos dos governantes a capacidade de criar espaços de cooperação, de acolher as múltiplas vozes para compor os seus planos e ações de governo e a atitude ética de dar respostas aos contextos e segmentos sociais mais excluídos. Entendemos que Porto Alegre tem tradição de processos participativos e de inovação pública, que inclui o orçamento participativo, os conselhos municipais, o legado dos congressos da cidade e as parcerias entre governo e sociedade, como o Pacto Alegre. Além disso, a pandemia Covid-19 mostrou-nos o quanto os porto-alegrenses estão engajados, envolvidos em redes horizontais de solidariedade e de inovação. Mostrou também que a cidade está preparada para essa mudança e que 2020 é o momento certo para a sua proposição, considerando que os desafios não serão vencidos sem o esforço conjunto dos cidadãos. O exercício da cidadania pode, nas próximas gestões, ser a chave para o desenvolvimento sustentável, solidário e inteligente da nossa cidade. Entendemos que devemos basear nossas ações em nossa trajetória, experiência e diversidade, assim como em modelos que nos inspiram. Neste caso, olhamos para Medellín, que em menos de 20 anos saiu da condição de extrema violência para ser uma das cidades mais criativas e inclusivas do mundo. Lá, as múltiplas ações de pequena escala, que se repetiam em diversas iniciativas, foram implementadas a partir de projetos piloto nas periferias, através da participação cidadã direta. Com este documento, mais do que concordar com premissas quase universais, desejamos o compromisso com algumas propostas que entendemos ser indispensáveis para que um plano de longo prazo inicie de forma sólida e se mantenha ao longo das gestões que são eleitas a cada 4 anos. Número 1. Reconhecer que a baixa participação cidadã existente dificulta a inovação, cria crescentes desigualdades e demanda um novo modelo de diálogo com a população que dê o protagonismo aos cidadãos. Número 2. Instituir a participação cidadã no centro da governança e do planejamento municipal, integrando as instâncias eleitas do Legislativo e Executivo com diversos setores da sociedade, incluindo necessariamente as instâncias comunitárias, temáticas e territoriais de representação, assim como a pluralidade de organizações sociais, acadêmicas e empresariais na construção de um terreno comum para enfrentamento dialogado dos conflitos, na busca dos consensos possíveis. Número 3. Constituir um verdadeiro projeto estruturante e de longo prazo da cidade e para a cidade de Porto Alegre, visando atingir nossa visão de futuro desejada, baseado no planejamento e gestão participativos, incluindo saberes populares e técnicos e que transcenda o modelo mental dos 4 anos. Número 4. Instituir o monitoramento permanente da cultura cidadã, de modo a identificar os comportamentos e valores da população para orientar as políticas públicas e contribuir para o fortalecimento dos espaços de participação. Essa iniciativa surge como forma de articular a pluralidade da sociedade. Buscamos somar o saber e a voz dos cidadãos, o conhecimento e técnica das universidades e a capacidade de mobilização da iniciativa privada como motores das ações do poder público.
incluindo o executivo, legislativo e judiciário, em torno da participação cidadã. É por reconhecer que Porto Alegre precisa de um campo comum de diálogo entre seus setores que propomos uma chamada à participação, à colaboração e à construção coletiva de um projeto de futuro de cidade para toda a sociedade porto-alegrense. Os futuros governantes e legisladores que assumirem estas propostas e comprometerem-se com estes princípios contarão com nossa colaboração e participação neste esforço. Finalmente, deve ficar claro que não entendemos este esforço como exclusivo ao coletivo Porto Alegre Inquieta. Por isso, convidamos toda a pluralidade de Porto Alegre para um amplo debate, para definir de que modo e com que prioridades serão implementados os passos a seguir. Assim, esta proposta se abre também para a colaboração da sociedade civil, das organizações comunitárias e de outros coletivos e redes de cidadãos que se alinham com as propostas elencadas acima. Venha construir conosco esse caminho. Com a leitura dessa carta, gostaríamos de convidar todos os cidadãos, instituições, organizações, coletivos de Porto Alegre a assinarem junto conosco. Para isso, ela será disponibilizada em nossas redes sociais, Facebook e Instagram, por meio de nossos grupos de WhatsApp, com um link para assinatura eletrônica. A carta precisa ser um esforço de todos, pois queremos pluralidade. Muitas entidades e associações já deram um apoio à nossa carta e já assinaram, entre elas a Associação Gaúcha de Startups, Rede Geral de Empreendedores, Associação Comercial de Porto Alegre, ARP, Associação Rio Grandense de Propaganda, Associação Vizinhança da Calçada Cidade Baixa, Associação dos Moradores Bela Vista, Montserrat e Boa Vista, Associação Comunitária Centro Histórico, Associação dos Moradores Unidos Cidade Baixa, Associação Conviver Melhor Petrópolis, Associação Amigos da Praça Maurício Cardoso, Associação Comunitária de Moradores e Amigos de Porto Alegre, Núcleo José de Oliveira, Associação Jardim Europa, Instituto Brasileiro de Segurança Pública e Pacto Alegre. Também queremos compartilhar com todos e fazer um convite especial para que assistam aos debates da Carta 2050 com os candidatos a prefeito e vereador, nos dias 1º, 8, 15 e 22 de outubro, cuja plataforma será disponibilizada pelo perfil no nosso Instagram. Agradecemos mais uma vez à IMED por ceder a sua casa para a realização de nosso evento em seu auditório e à Eixo por editar os vídeos e possibilitar a transmissão deste momento tão significativo. Agradecemos a presença de cada cidadão e cidadã porto-alegrense que esteve presente conosco, reiterando o convite para assinar nossa carta, lembrando que o link estará disponibilizado em nossas redes sociais e também convidando para compartilhá-lo entre as suas redes de contato. Acreditamos e esperamos que possamos trabalhar em conjunto por uma Porto Alegre mais inclusiva, empática, ecológica e ética. E contamos com todos para construí-la como nos nossos sonhos. Boa noite, muito obrigada.